Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, a gente vai seguir o estudo da revista Sorriso. A gente já tá na terceira lição. Eu espero que você esteja acompanhando com a gente. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar eles linkados aqui embaixo para que você possa acompanhar. Então, você assiste os outros, depois volta para cá para a gente seguir os estudos, tá certo? Como é que foi a semana? O que é que você fez? Espero que você tenha lavado a mão e aproveitado bastante esse período com a sua família, em que você pode orar mais, que você pode ficar mais tranquilo dentro da sua casa. Seguinte, hoje a gente vai seguir com o estudo, como eu falei. A gente vai falar sobre um profeta. Você sabe o que é um profeta? A Bíblia, ela fala sobre vários profetas, certo? Ela é dividida em dois períodos. O período do Antigo Testamento e o período do Novo Testamento. O período do Antigo Testamento aconteceu antes do nascimento de Jesus, enquanto o período do Novo aconteceu depois do nascimento de Jesus. No Antigo Testamento, a gente consegue ver a história de vários profetas. Um profeta é alguém que recebe o chamado de Deus para falar em nome de Deus. E no Antigo Testamento isso acontecia muitas vezes. Deus chamava alguém e essa pessoa ela tinha a missão de falar de Deus para as outras pessoas. E hoje a gente vai falar sobre uma história que está escrita na Bíblia. 1 Reis 18, a partir do 30. A história que a gente vai contar, ela aconteceu de verdade, porque ela está na palavra de Deus, ela está escrita na Bíblia, certo? Então, como eu estava falando para vocês, um profeta é alguém que recebe uma ordem de Deus e vira a voz de Deus na terra. No Antigo Testamento, a gente consegue ver vários profetas, e a gente vai falar especificamente de um, que é Elias. Antes de falar para vocês sobre o profeta Elias, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Você sabe quem é esse daqui? E você sabe quem é esse daqui? Os meninos vão saber mais, né? Mas eu acho que as meninas também sabem. Eu acho que você acertou a maioria deles, né? Esses heróis aqui, essas figuras que a gente tem, como o Batman, o Superman, o Homem de Ferro, o Capitão América, a Mulher Maravilha, todos eles não existem de verdade. São apenas imagens, são apenas figuras que as pessoas usam para representar alguma coisa. Só que aqui, nesse livro, que se chama a Bíblia, a gente consegue ver histórias e conhecer mais sobre o verdadeiro Deus. Algumas pessoas, elas começam a adorar imagens. Elas começam a adorar coisas que não são verdadeiras, que não são o verdadeiro Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Elias, ele era um profeta escolhido por Deus, que morava num lugar muito distante da gente, que se chama Israel. No período em que Elias era profeta, havia um rei, só que ele era um rei muito mau, gente. Muito mau mesmo. O nome desse rei era Acabe. Acabe, ele não adorava o Deus de Elias. Ele não adorava o Deus verdadeiro. Ele adorava uma imagem. Ele adorava a imagem do Deus Baal. Ele era tão mau, gente, mas tão mau, que ele começou a perseguir os profetas de Deus. Ele começou a perseguir e a querer que esses profetas fossem todos exterminados. E aí, o que aconteceu? Certo dia, Deus falou com Elias e disse: Elias, vá até o rei, até Acabe. Quando Elias chegou lá, ele sugeriu a Acabe o seguinte desafio. Ele disse assim: junte os profetas do seu Deus, que era Baal, que não era Deus coisa nenhuma. Junte os profetas de Baal, todos os que você tem, e clamem ao seu Deus. Façam as oferendas, matem os animais e clamem ao seu Deus,
para que ele possa responder vocês. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um animal, vou colocar no altar para o sacrifício. Clamem ao Deus de vocês e eu vou clamar ao meu Deus. Aquele que mandar fogo no céu e consumir aquela oferta, esse é o Deus verdadeiro. E aí, o que você acha que aconteceu? Começou com os profetas do Baal, né? Os profetas de Baal. Os profetas de Baal juntaram-se e fizeram a sua oferta, colocando a sua oferta no altar para o sacrifício. Eles começaram a clamar, e eles começaram a gritar, e eles começaram a ficar desesperados, puxar os cabelos, eles ficaram desesperados, mas eles não tiveram nenhuma resposta. Nada, nada. Deu meio-dia e o Baal não tinha respondido a nenhum dos seus profetas. Eles estavam totalmente derrotados. Elias fez a mesma coisa que os profetas de Baal fizeram. Quando deu a hora, ele juntou as pedras do altar que estava quebrado, colocou o animal para ser sacrificado, né, em cima do altar, colocou a oferta em cima do altar e ainda fez algo mais, jogou água ao redor de todo o altar, numa vala que ele tinha feito ao redor de todo o altar, e jogou água ali. E aí Elias, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus que enviasse fogo dos céus. E sabe o que aconteceu, pessoal? Isso mesmo, Deus respondeu ao seu profeta. Deus respondeu a Elias e enviou fogo do céu para consumir aquela oferta. Quando as pessoas que estavam olhando aquilo viram o que tinha acontecido, eles se ajoelharam e começaram a clamar: só o Senhor é Deus. O Deus de Elias é um Deus verdadeiro e é o mesmo Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele não se agrada quando a gente coloca outras coisas no lugar dele. Quando a gente ama outras coisas que não são ele. Quando a gente procura outras imagens que não são verdadeiras. Deus, ele é vivo, ele está vivo e nós podemos encontrar o que ele deseja para nós dentro da sua palavra. O Baal, que era o Deus que aqueles profetas adoravam, ele tinha olhos, mas ele não podia enxergar. Ele tinha ouvidos, mas ele não conseguia ouvir nada. E ele tinha boca, mas também ele não falava nada. Porque ele não era um Deus vivo, ele não era um Deus verdadeiro. Ele era só uma imagem. Assim como essas imagens que eu mostrei para você antes da história. O único Deus verdadeiro é o Deus de Elias, que é o nosso Deus também. Nós servimos a ele. Assim como Elias falou do Deus verdadeiro para as pessoas, os missionários também falam do amor de Deus para as pessoas. Você sabia? Da mesma forma que Elias falava sobre o Deus verdadeiro, os missionários também falam. Eles levam a verdade de Deus, o evangelho de Deus, para outras pessoas. E hoje você pode orar por esses missionários. E mais do que orar, você pode contribuir com esses missionários. Você pode levar a mensagem também de um Deus verdadeiro para pessoas que nunca ouviram falar sobre Deus. E aí, você topa o desafio? Bom, gente, essa era a história de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam partilhar essa história com outras pessoas, para que mais crianças, para que mais pessoas possam conhecer o Deus verdadeiro, tá bom? Tenha um ótimo dia, Deus abençoe a sua vida e tchau!